Vamos lá então, gente, é o Patch 4, a semana 1. Começando o Patch 4, na primeira semana. Então o tema vai ser Fundamentos em Ecologia, né? Eu sou o residente Gabriel Lupe. Então vamos lá para a resolução, começando com a questão número 1. Vamos lá então, questão número 1 do Enem. Então, em um ecossistema é observada a seguinte teia alimentar. E aí tem a imagem, né, de uma teia alimentar. O menor nível trófico ocupado pelas aves é aquele do qual elas participam como consumidores de... Aí quer saber, né, primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta ordem. Então é de segunda ordem, porque como a gente pode observar, né, as aves elas estão no topo. Então, se seguir a linha do meio, que é algas, insetos, peixes e aves, elas vão ser de terceira ordem. Porém, se olhar pela direita, né, os moluscos se alimentam das algas e as aves se alimentam dos moluscos. Então, nesse caso, os moluscos seriam de primeira ordem e as aves de segunda ordem, né, porque a gente começa a contar a ordem a partir dos consumidores. E como a alga é o produtor, então ela não entra na contagem. Então o menor é a segunda ordem, sendo seguido algas, moluscos e aves. Então, questão número 2. Assinale a alternativa que relaciona corretamente os níveis tróficos dos organismos constituintes da teia alimentar, que está a imagem aí abaixo, né? Então a gente tem a teia alimentar, começando com a planta, né, sendo o produtor, e diversos consumidores aí fazendo várias sequências. E aí a gente consegue observar pelas alternativas. Então, plantas são produtores e águias e corujas são simultaneamente consumidores de primeira, segunda e terceira. Então não, né? A planta sim são produtores, mas não está correto quando diz que as águias e as corujas são de primeira, segunda e terceira, né? Porque as duas, né, não são de primeira. Então não pode ser a alternativa A. Alternativa B. Coelhos, ratos e morcegos são consumidores de primeira ordem, então sim, né? A gente pode ver que o coelho, o rato e o morcego eles são de primeira ordem, se alimentam da planta. Enquanto raposas são simultaneamente consumidores de segunda, terceira e quarta ordens. Então essa é a correta, porque as raposas elas são de segunda, partindo do coelho, né? Coelho é a primeira, raposa é a segunda. São de terceira ordem, saindo de rato para a coruja, e aí a raposa se alimenta da coruja. E é de quarta ordem, saindo de rato, depois a cobra, depois a coruja, sendo a terceira, e aí sim a raposa, sendo a quarta. Então a alternativa correta é a alternativa B. Então a C fala que ratos e morcegos são de primeira ordem, são, mas a coruja não é simultaneamente de segunda, terceira e quarta. Então não pode ser. A D fala que cobras e corujas são simultaneamente consumidoras de segunda e terceira, né? E não, porque a cobra ela não é de terceira, ela só é de segunda. E a E também está errado, pois fala que as raposas e as águias são simultaneamente de segunda, terceira, quarta e quinta. E como mostra na alternativa B, a raposa, a ordem máxima que ela chega é a quarta, então ela não é a quinta, é somente a águia. Portanto, a E também está errada. Então, vindo para a terceira e penúltima questão, né? Fala sobre a tirinha de Brumadinho. Então, o filho pergunta para o pai o que tem na lama e ele fala de respeito à vida, né? Que aconteceu muitas mortes, né? Então, a tirinha retrata um desastre que provocou uma série de impactos à vida e ao ambiente de Brumadinho, em Minas Gerais. Com base em seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. Vamos lá então para as alternativas, né? Alternativa A. Os rios da região não foram afetados, pois a lama atingiu apenas o solo e rapidamente se solidificou em decorrência da presença de metais pesados. Falsa, né? Porque a gente pode até ver na imagem, né, que o rio foi sim afetado. Então não, os rios foram afetados sim. Alternativa B. A lama atingiu os rios da região, aumentando a quantidade de oxigênio disponível na água e possibilitando a colonização de diferentes tipos de algas. Fenômeno. Não aconteceu eutrofização, não favoreceu mais oxigênio, não, só teve fatores negativos. Então, não é a alternativa B. Alternativa C. Afetou diretamente a cadeia alimentar, pois muitas espécies da região morreram em decorrência da enxurrada de lamas e rejeitos. Sim, essa é a alternativa correta, porque esse impactou diretamente as cadeias alimentares, porque muitas espécies da região acabaram morrendo por conta dessa enxurrada de lama. Então, é basicamente a alternativa já explica o que aconteceu, né? Então, está correta sim. A alternativa C é a certa. Vamos para ver só porque as outras não estão certas, né? Então, a D,
Os agentes continham produtos radioativos que contaminaram inúmeras espécies da região. Não tinham radioativos, foi só a lama que prejudicou mesmo. E por fim, a alternativa E fala que a enxurrada de lama contaminou diferentes ecossistemas aquáticos, tornando a água turva e impedindo o desenvolvimento natural das águas, fenômeno conhecido como bioacumulação. Não, esse fenômeno não é conhecido como bioacumulação. Então, bioacumulação entraria, não está de acordo com a explicação da alternativa E. Portanto, também está errada. A única alternativa correta é a alternativa C. Então, indo para a última questão, questão 4 também do Enem de 2018. Insetos podem apresentar 3 tipos de desenvolvimento. Um deles, a oleometabolia, que é completo, e é constituído pela fase de ovo, larva, pulpa e adulto sexualmente maduro, que ocupam diversos hábitats. Os insetos com oleometabolia pertencem às ordens mais numerosas em termos de espécies conhecidas. Esse tipo de desenvolvimento está relacionado ao maior número de espécies em razão da. Então quer saber o porquê que a holometabolia, que é desenvolvimento completo, consegue atingir o maior número de espécies. O motivo disso. Então A. Proteção na fase de pupa favorecendo a sobrevivência de adultos férteis. B. Produção de muitos ovos, larvas e pulpas, aumentando o número de adultos. C. Exploração de diferentes nichos, evitando a competição entre as fases da vida. D. Ingestão de alimentos em todas as fases de vida, garantindo o surgimento do adulto. E E. Utilização do mesmo alimento em todas as fases, otimizando a nutrição do organismo. Então, a está errada porque, apesar da proteção na fase de pupa ser importante e vai acabar favorecendo a sobrevivência, vai acontecer uma competição, se estiverem no mesmo ambiente. Então, é por esse motivo que a correta é a C, porque não adianta todos esses fatores estarem corretos e acontecerem no mesmo ambiente, porque vai acontecer uma competição interespecífica entre os próprios insetos, Então, a C é a correta porque vai estar em diferentes nichos. E aí vai evitar a competição nas fases da vida desses insetos. Por isso que vai aumentar o número de espécies, porque eles não vão competir. Então, apesar de produção de muitos ovos ser algo bom, da proteção ser algo bom, ingestão de alimentos, etc., ser algo bom, todas estão erradas, porque não fala sobre estar em diferentes nichos, que é o que faz evitar a competição entre as espécies, Então, a C é correta justamente por falar que o fator principal é explorar esses nichos diferentes, que consequentemente vai evitar a competição entre todas as fases da vida dos insetos, aumentando o número de espécies.